Olá, pessoal! Hoje no podcast a gente tem um verdadeiro papo de comadres e compadre aqui, que vai te inspirar muito, eu tenho certeza. Mas antes, você já que nos acompanha, curte esse episódio, compartilha para os seus amigos, para as pessoas que você gostaria que ouvissem essa conversa. Isso ajuda o algoritmo a entender que esse conteúdo é um conteúdo valioso e que serve para as outras pessoas. Aproveita enquanto a gente roda a vinheta de abertura. Muito bom! Para a reunião de pais de hoje, eu estou com a dona Cristiana, que é médica, casada com o Diogo, a mãe da Beatriz, na verdade a mãe de outras crianças também. Ao lado de Cris, a gente tem o Diogo, que é marido da Cris, advogado e pai da Beatriz, e até rimou. Na verdade, é o Diogo para mim, tá? É Diogo. E o papo de comadres e compadre que eu mencionei no começo tem a ver com o fato de que eu e meu esposo, meu digníssimo esposo, doutor Odair, somos padrinhos de casamento da Cris e do Diogo. Então, bem-vindos, Cris e Diogo, ao podcast. Muito obrigada, Ju. É um prazer imenso, né? Eu me sinto lisonjeada por estar, né, recebendo esse convite e por estar aqui com você. Eu agradeço de coração, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito bom. E para provar que isso não é fake news, a gente vai mostrar a foto do dia do casamento. Produção, coloca aí a foto 1, por favor, na tela. Que foi, inclusive, a foto... a foto lá no altar da paróquia Nossa Senhora do Brasil. Olha que lindos que a gente tava, gente, nessa foto. É muito especial. Uma curiosidade é que eu também casei na igreja Nossa Senhora do Brasil, que é lindíssima, fica lá em São Paulo. Foi um dia muito especial, né? Exatamente. E, assim, foi um prazer imenso, assim, descobrir que vocês, né, enquanto muito próximos da gente, tinham o sacramento do casamento, porque, por incrível que pareça, hoje em dia, é muito raro a gente encontrar um casal que realmente tenha se submetido ao sacramento do casamento, né? Então, foi um prazer imenso a gente ter pessoas que a gente tem tanta estima no nosso casamento, como isso. padrinhos. E, coincidentemente, terem casado no mesmo local. Exatamente. Sim. É sempre uma grata alegria estar nessa paróquia, né? Eu não consigo ir com a frequência que eu gostaria, porque a gente mora mais longe, mas é sempre muito lindo. Quando eu vou lá, eu me emociono sempre. Muito bom. Então vamos lá, vamos começar a nossa conversa explicando por que a gente decidiu trazer a Cris e o Diogo aqui, né? Em primeiro lugar, porque esse se chama Reunião de Pais, o podcast da família. E eu acho que no nosso ciclo de amigos e de família, a gente tem muitas histórias para contar, né? Com as pessoas próximas. E, em segundo lugar, porque a história que a Cris e o Diogo têm para contar é uma história que pode servir de inspiração para quem está nos assistindo, né? Ela já teve muitos altos e baixos, e é sempre muito bom a gente aprender com os testemunhos, né? A gente percebe que quando a gente vê os testemunhos das pessoas, isso inspira a gente, né? A própria vida dos santos, por exemplo, né? Nós que somos católicos, quanto que a gente não se inspira na vida dos santos pra gente tentar ser um pouquinho melhor, não é? Exato. Então vamos começar com primeiro as damas, dá licença, com a comadre. Cris, conta pra gente, depois o Diogo vai ter a chance de se defender como advogado, tá? Conta pra gente como vocês se conheceram. Vocês não são aqui do estado de São Paulo, né? Não. Então, conta aí toda a história pra gente que tá nos assistindo. Joia. Nós nos conhecemos através de uma rede social, finado Orkut. Nossa, acabaram de entregar a idade. Entregamos a idade. Que não é a mesma que a minha. Eu já estava em torno de 7 anos solteira, em idas e vindas com um antigo relacionamento. Tinha acabado de entrar na faculdade de medicina. Aonde isso? Lá no Rio Grande do Norte. Né? Eu tinha acabado de entrar na faculdade e estava assim, muito feliz do ponto de vista profissional, mas em termos de relacionamento, em idas e vindas que não me deixavam feliz. E aí, Diogo encontrou-me
nessa rede social, Vai falar o Orkut de novo. Entre os amigos lá dessa minha colega, apaixonou-se por mim e por outras, mas a única que correspondeu fui eu. E aí, daí em diante... Calma que você vai ter o seu direito de defesa. Daí em diante, ele tinha absolutamente tudo que eu detestava no relacionamento. Ele falava alto, ele fumava, ele bebia muito, ele não tinha um projeto de vida, né? Mas era uma pessoa super legal. Era uma pessoa bacana, uma pessoa uma presença impactante, né? Diogo, ele não passa despercebido em nenhuma reunião. E ali, aos poucos, ele foi me conquistando. Eu sempre fui muito mais madura, muito mais Caxias em relação a tudo. E eu acho que Diogo me encontrou nessa situação de querer alguma coisa diferente, assim, querer aprender com ele. E ele me convidou, né, ao imprevisível. Uhum. Né? O que significa convidou ao imprevisível? Eu tô tentando descobrir. Você também não sabe? Isso foi um dos primeiros e-mails que a gente trocou. Eu ainda tenho os e-mails. Você tem? Tenho. Ah, que legal. De 18 anos atrás. Muito Exatamente, bom. Isso foi em 2006. Ah, 2006. Ok, vamos posicionar aqui na linha do tempo. E aí, na época, você estudava já medicina lá no Rio Grande do Norte. Isso. Diogo estudava... Eu fazia economia na Federal. Ah, você fazia economia. Tá, mas era a mesma universidade? A mesma universidade, o FRN. Tá, então vocês se conheceram através da internet rede social, e isso. se encontraram na universidade? Não. Não, a gente não chegou a se encontrar porque eu já estava partindo para o ciclo hospitalar, né, que é o clínico. A residência. E ele era um frequentador episódico, assim, esporádico da faculdade de economia. Ah, ele era um turista da universidade. Era um turista, Nossa senhora. A família de vocês vai assistir esse podcast? Vai, mas vai eles... ficar registrado isso aqui, viu, gente? Eu vou me vingar. Bom, tá. E aí, assim, como ele tinha tudo que eu não desejava para um companheiro, e assim, a vida sempre nos surpreende, né? Porque Diogo realmente não tinha nada parecido comigo, absolutamente nada. Eu adorava MPB, eu adorava música clássica, eu adorava ler. Diogo adorava ir para festa. Eu sempre fui muito caseira. Então, assim, são dois polos culturais, assim, completamente opostos, e de interesses. Mas, assim, a gente tinha coisas similares, né? Assim, a gente tinha muito apego pela família. Eu acho que isso é uma coisa que realmente é muito relevante. Tá. Né? Assim, o principal tinha em comum. Tinha em comum. No final das contas, exatamente. Né? Eu acho que valores, a gente tinha muitos valores em comum. Eu acho que a gente tem um jeito de se comportar em relação ao outro muito comum. Eu sou colérica, né? Eu me interesso muito sobre esse assunto dos temperamentos. E Diogo é sanguíneo. Uhum. Então, assim, seria uma união explosiva, né? É uma união explosiva, assim, nesse sentido. É juntar fogo com gasolina, né? Exatamente. E tem até uma música, né? Fogo e gasolina. Sim. E a gente mesmo... Isso eu não sabia, obviamente, há 18 anos atrás. Mas o conhecimento desse tema, que são os temperamentos, me fez adentrar cada vez mais nesse relacionamento com mais confiança, né? Com mais segurança. Então, assim, apesar de há alguns anos atrás eu não saber que, né, dessa diferença de temperamentos, mas a gente foi se dando bem, a gente foi se equilibrando nas nossas diferenças. Essas diferenças, elas se acentuam em alguns momentos da vida da gente, mas eu acho que a vontade de estar junto foi superior a tudo, né? E principalmente essa vontade de estar juntos e entender que nós estamos no caminho da eternidade veio depois da primeira gestação e da primeira perda. Tá, a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente. Foi muito transformador. Para quem tem interesse, a Cris acabou de mencionar os temperamentos, né? Para quem não sabe quais são os temperamentos, dá uma conferida no nosso canal. Tem um episódio que a gente gravou com o pessoal do Instituto Forja. E a gente falou justamente sobre temperamentos e virtudes. Perfeito. Muito interessante esse episódio com o pessoal do Forja. Vamos lá agora. Antes de partir para você, produção, coloca aí a foto 2 na tela.
que é Cris e Diogo. Em 2008. Já tinha 2 anos de namoro aí. Olha, Meu aniversário. Já tinha caminhado aí um pouco mais adiante nesse namoro. Olha que novinhos. 1 ano e 3 meses de namoro aí. Que coisinha mais fofinha. É. Esse casal aí da Não foto. tinha uma ruga. O colágeno é Colágeno, abundante. Colágeno a 1000%. Agora conta, Diogo. Conte a sua versão. versão. Agora vocês vão ver o quão o homem é romântico. Como o homem é mais romântico Muito do que a mais. mulher. Quando eu dei a chance à Cristiana, a oportunidade de conviver ao meu lado, foi dia 9 de novembro de 2006, numa quinta-feira. Tá. Na sexta nós saímos para jantar. No sábado ela já lá em Natal. Uhum. No sábado ela já me chamou para caminhar na praia, pois queria conversar comigo. Pronto, ela quis uma DR em 2 dias. Tá. Sendo que eu não combinava com ela, que era completamente diferente. E nós não tínhamos futuro. Eu digo, acho que você não entendeu ainda que aqui não descola mais. Nisso vão se fazer 18 anos. Olha. Em resumo. E quanto a essa versão que eu curti ela no Orkut e outras é infundada. Tá. Foi só ela. E você tem como provar. Não. Então. Mas fui eu que liguei pra ele. Realmente, ele que se interessou, ele entrou Eu em vi a contato foto comigo. dela no Orkut, numa amiga em comum. Eu fiz, nossa, que menina linda, eu vou namorar com ela. A época disse até a gente fala lá no Nordeste, eu vou dar umas namoradas com ela. Tá. Ela faz, vai não, que ela faz medicina. E tem um carro. E tem um carro. Eu faço economia e ando de ônibus. Parecia o quê? Eduardo e Mônica, do É. Legião Urbana? Isso. Aí ela não quis passar, eu lembro até hoje, ela não quis passar o contato. Só que o Orkut antigamente dava o e-mail. Mandei um e-mail pra ela, ó, meu nome é Diogo. Me Deu apaixonei por telefone. você, tá aqui meu telefone, ligue pra mim pra gente se contar que a gente vai namorar. Olha. Aí ela me ligou. Uhum. Aí ela me ligou, quando ela ligou, eu digo, oi querida, quanto tempo? Ela, já vi que você não presta, que eu nunca falei com você. Eu digo pra você ver como eu já gosto de você sem lhe conhecer. Daí faz 18 anos. Escuta, e como é que saiu da economia para o direito? Onde é que virou essa chave? Eu sempre quis fazer direito, só que eu não consegui. É até uma história também no quão ela me ajudou nisso. Ela é 99,9% culpada nisso. Eu sempre quis fazer direito, não consegui entrar na federal, entrei em economia, mas, como ela falou, é um economista frustrado. Uhum. E eu tinha muito conhecimento em Natal e um professor de direito me chamou, fez, Diogo, vamos ali numa faculdade, que eu sou professor, eu vou conseguir uma bolsa para você. Aí nós fomos lá. Qual faculdade? Ai, na época eu não lembro, Ju, o nome da faculdade. Mas não era federal. Não era federal, era uma faculdade particular. Uhum. Isso, não, essa Sim, foi a que eu outra. formei, que eu me formei. Tá. E lá teve negaram a ele a bolsa, se não tinha possibilidade, e ela estava me esperando lá de fora da faculdade. E eu já estava tão certo que eu saí chorando, entrei no carro chorando, eu disse, vamos lanchar? Aí foi lanchar. Quando a gente foi lanchar, tinha um outdoor bem grande, numa faculdade lá. Vocês gostam de ver outdoor, né? De frente para o outdoor. Os 50 primeiros alunos, o valor da mensalidade é essa. Dessa mesma faculdade? Em uma outra. Uma outra. Aí ela olhou pra mim e fez, vamos se matricular agora. Aí eu fui, fiz a matrícula, sem nem saber como ia pagar, mas ela fez, você vai fazer sim, você Que quer, bom. você faz. Então Sim. foi daí o empurrão dela que me fez hoje ser advogado há 10 anos. Esse ponto eu considero, Ju, assim, no tema que a gente está trabalhando, muito relevante, porque as pessoas falam que ninguém muda ninguém, né? E eu considero que eu e Diogo, por incrível que pareça, porque nós somos ainda, estamos na fase de amadurecimento do relacionamento, mas assim, nossa relação foi muito prolífica, porque Diogo sempre aceitou minhas críticas de uma forma muito positiva. Óbvio que não todas, né? Mas o fato de ele fazer economia, eu disse, não dá. Não dá para você fazer economia, assim como eu disse, não dá para eu ser médica e eu tenho um interesse em casar com você futuramente. Eu não quero que você seja fumante, assim como eu não quero que você seja um beberrão, né? E eu tinha coisas que não se alinhavam. E ao longo do tempo, a gente foi se alinhando, a gente foi se adaptando, né? No sentido de alguém tinha que ceder em alguns momentos algumas coisas, né? Eu nunca fui muito de sair. Eu sempre amei ficar em casa, adoro ficar em casa. E, ao mesmo tempo, ao longo do relacionamento, a gente foi saindo mais um pouco juntos.
E a gente foi se alinhando. E sim, não que eu tenha mudado ele, mas o interesse dele por um relacionamento que né, exalava confiança, exalava prosperidade, né, no sentido de futuro, tinha um futuro, né, bem... uma chance de um bom futuro do relacionamento, fez com que ele tivesse o interesse de mudar. E assim, Diogo não só entrou nessa faculdade, como ele passou na OAB muito antes de finalizar o curso. Então, assim, e foi muito bonito ver a dedicação dele, né, para esse exame, porque Diogo nunca foi muito de estudar. Diogo sempre foi muito disperso, não é um grande leitor e tudo, mas é uma pessoa que eu digo assim, é um QI fora da curva, sabe? Sim, é um QI. E uma pessoa dedicada, de repente, obstinada para atingir um objetivo. Diogo é uma força de trabalho, mas ele não é uma pessoa que fica filosofando. Eu fico procurando, querendo estudar sobre filosofia, sobre religião. Comigo, E Diogo é de um QI incrível. Eu morro de inveja porque ele aprende uma coisa que eu levaria semanas, ele aprende de orelhada. Sim. Né? Então, assim, ele não só... né, foi um excelente aluno, como depois, assim, teve um episódio, inclusive, que é muito interessante, numa fase que ele estava, assim, a gente estava sem grana, ele estava sem grana, né, e aí eu tinha comprado um carro novo há muito pouco tempo, e ele disse, eu não vou poder pagar a mensalidade, eu não estou podendo pagar a mensalidade, mas me propuseram que eu levasse os palestrantes de um congresso. E aí eu disse, isso não existe, isso é ridículo, não existe, isso é se rebaixar e não sei o quê. E, no final das contas, eu emprestei o meu carro. Para ele fazer o traslado. Para ele fazer, meu carro novo, bonito, e ele fez. E ele se tornou amigo dos palestrantes, escritores de livros, são nossos amigos até hoje. São pessoas... marcado um jogo de futebol. E um pequeno adendo. Eu fiquei com o carro dela e ela ficou com o meu Uno. E ela bateu o meu Uno. Ok, que bom que ela bateu o Uno e não o carro dela, né? Não, mas eu acho que para você ter noção, não sei se pode citar o nome da faculdade, eu acredito que sim. Acho que sim. Acho que no final, assim, até que é como é o nome dele? Janguier Diniz, a gente chegou até a passar um Réveillon na casa dele, assim. Por conta dessa carona. Desse charme e dessa malemolência. Isso, porque acabou que ficou amigo do diretor, que era o irmão do Janguier, que é o João. E aí a gente fez amizade com os casais, né, de professores palestrantes, que são pessoas inteligentíssimas, que leem muito, escrevem muitos livros, né, publicam muito. Amigos até hoje, fomos no casamento de todos. Só não fomos a funeral ainda, mas fomos ao casamento de todos. E o nosso não foi porque foi muito surpresa, né? Então, assim, esse episódio e esse ponto, assim, de mostrar que, assim, não, as pessoas não mudam ninguém, mas podem existir adaptações. Claro. E no final, assim, você contando, né, eu aqui pensando, por mais que talvez naquela época vocês não estivessem tão próximos, assim, da religião, não, né? Enfim, você vê como você foi a mulher de Provérbios no final das contas, né? Exatamente. A mulher sábia. Edificular. Que edificular. Exatamente. E como de repente a gente pensa assim, as feministas, como é difícil para elas entenderem que esse poder, ele realmente reside nas mãos da mulher, que um lar, ele só é um lar de verdade quando a mulher o assume, né? E o dirige. E como o homem precisa desse direcionamento da mulher, porque ele é a força. Ele é aquela força, aquele motor que vai fazer as coisas acontecer. Perfeito. Com uma boa mulher ali orientando. Então, Perfeito. Fica a dica aí para você, jovem, né, ou a mocinha que esteja assistindo. A mulher, ela pode fazer toda a diferença na vida de uma família quando ela entende o seu papel e quando o homem também cumpre o seu papel, não é? Agora, depois, como é que vocês vieram parar em São Paulo? Só pra gente finalizar esse momento essa introdução, né? Então, aí a gente começou a namorar, Diogo terminou Direito, eu terminei Medicina e eu, do meio do ano em diante, do meio do curso de Medicina em diante, eu já sabia que eu queria cirurgia plástica. Né, comecei a acompanhar um professor que é muito querido, André Luiz, cirurgião plástico de Natal, um exímio cirurgião, assim, uma pessoa dedicada e
que tinha uma dedicação a mim como aluna, e ele era muito generoso a ponto de me dar cirurgias assim de lábio, que são cirurgias muito delicadas. Então, desde o 3º ano que eu tinha esse contato com a cirurgia plástica e decidi ali que queria cirurgia plástica. E aí, ok, esse era o objetivo e o desafio era passar em cirurgia, já que eu sempre tive muita dificuldade de passar em concurso. Até aí eu não sabia do meu diagnóstico, né, de TDAH. Isso aí vem depois. Mas e até bom pontuar que eu levei 7 anos para entrar em medicina. Eu levei 7 anos. Foi muito sofrido. Porque eu sempre fui muito dedicada, muito caseira, muito estudiosa. E acaba que eu fazia prova e dava errado. Fazia prova e eu fui ascendendo, assim. Eu ficava numa colocação 600, aí depois 500, aí depois 100. E quando quase eu passaria, eu caí. E aí eu lembro demais, eu lembro como se fosse hoje, nesse ano que eu caí e todos os colegas, os professores, eu fazia todos os cursos possíveis, eu ganhei bolsa em todos os colégios. Todos os meus professores, né, que já me faziam curso de português, ganhei bolsa de química, de física. Eu ganhei bolsa no colégio, né, no cursinho, porque as pessoas acreditavam em mim. E ali eu não sabia exatamente o que acontecia, né? Eu lembro que teve um momento que eu cheguei a fazer nutrição, entrei em nutrição, cursei 1 ano e meio, mas tranquei para fazer novamente medicina. Porque quando eu entrei, existia uma opção na universidade que era reopção. Quando sobravam algumas vagas, você podia entrar num curso e numa seleção menor, você conseguia fazer uma nova prova, uma prova menos complexa. Para ser transferida para o outro. Para ser transferido, que foi o que minha irmã mais velha, ela fez. Ela fazia farmácia, fez a opção e passou para medicina. São poucas vagas, mas também a concorrência é menor, né? No ano que eu entrei em nutrição, acabou a reopção. Então, eu precisei voltar para mesa de cursinho, para cadeira de cursinho, estudar novamente, enfim, passei, né, tive a generosidade de todos os professores e tudo, e eu acho isso importante porque, assim, isso tomou de mim 7 anos da minha vida, mas essa tentativa. Sem saber do diagnóstico, certo? Sem saber do diagnóstico de TDAH. E aí, nisso, eu queria cirurgia. Então, ali também não tinha o diagnóstico, mas eu sabia que eu ia enfrentar com o concurso também muita dificuldade. E foi o que aconteceu. Eu terminei medicina em 2010, vim morar em São Paulo, para tentar, porque aqui em São Paulo é muito mais... As oportunidades são maiores. De vagas, tem muito mais vagas e tudo. Diogo veio com você na época? Ele foi um super companheiro nessa hora, porque ele aceitou que eu viesse ver se ia dar certo. Sim. E nisso eu passei em torno de 6 meses e eu entendi que, assim, eu acho... Ali eu já tinha a ideia de que Diogo ia ser o meu marido para a vida. E achei que essa distância não era saudável, né, para o relacionamento da gente. Resolvi voltar. Voltei, fui fazer PSF e ali tentando ainda prova de residência, porque eu não passei assim que eu saí da faculdade. Não consegui passar, mesmo estudando muito. E nisso eu consegui, né, estudando lá em Natal e trabalhando muito, eu consegui passar no hospital de trauma de lá. E aí, como eu queria cirurgia plástica, porque assim, a cirurgia tem a cirurgia superficial e tem cirurgias que você usa videocirurgia. Esse hospital era um hospital de trauma, então eu não ia aprender muito videocirurgia. Trauma é trauma, né? Como eu queria plástica, ok. Então, assim, passei e era um hospital, assim, difícil, porque chega tudo de trauma, é um hospital público. Trauma o quê? A pessoa quebrou um pé? Isso, exatamente. A pessoa chega acidente, quebrado, baleado, acidente. Acidente de moto, tudo isso. E acaba que, mesmo que você... lá no Rio Grande do Norte, lá em Natal, é o único hospital de trauma de verdade. Então, se o governador, a governadora no caso, ela... Qualquer um que sofre um trauma vai para lá. Tem que ir para lá. Então, assim, é um ambiente riquíssimo. Eu passei 2 anos lá. E, assim, apesar de ser um ambiente, assim, de SUS, com pouco investimento, mas, assim, em termos de aprendizado... assim, me tirou o medo, sabe? De ver sangue, de encarar aquilo ali foi maravilhoso. Eu fiz essa residência, assim, com muito amor. Durante esse período, eu morava numa cidade vizinha, né? E aí, como para a residência você precisa se dedicar muito, eu precisei morar mais perto. Foi aí que eu e Diogo juntamos as escovas de dente.
por um Mas contato isso lá dele. no Rio Grande do Norte. Isso. Ele tinha um contato, ele sempre tem muitos contatos, Diogo conhece Deus e o mundo. Ele conhecia uma pessoa que tinha um apartamento bem próximo do hospital. Isso é um sonho para mim. Sim. Então, ali a gente foi morar junto, ali assim, não tinha nenhuma religião específica, né? Sempre fui católica e BGE, não seguia nenhum preceito. E não tinha nem conhecimento correto das coisas. E ali a gente foi morar, começou a morar junto, e aí eu terminei a residência. E Diogo trabalhando já no escritório dele, dando certo, né? Dando muito certo. Quando eu terminei cirurgia, a gente lá por ter cooperativa, a gente ganha muito bem. Né? A gente, um plantão paga muito bem lá, assim, paga até dobro do que paga aqui. Tá. Né, por ser uma cooperativa. Ué, então, e aí? Por que vieram pra cá? Porque tinha a terceira fase da residência. Eu fiz cirurgia, faltava plástica. Tá. Então, aí eu fiquei 1 ano em Natal estudando só para fazer a residência de plástica. Porque também, no primeiro ano que eu terminei cirurgia, geralmente você termina ali no começo do ano, fevereiro, mas você já faz a prova em dezembro, né? Geralmente as provas de residência são em dezembro. E eu não passei ali de primeiro, assim que eu terminei, né? Pela limitação de sempre. É um novo concurso, né? Ela fez um novo o concurso para concurso. cirurgia geral e um novo concurso para cirurgia Imagina plástica. se você tem dificuldade para passar num concurso, eu tive dificuldade para medicina, para cirurgia e eu teria para plástica. Sim. E aí, nesse ano que eu fiquei em casa, trabalhando, eu investi muito em mim. E foi a primeira vez que eu me dei o direito de fazer terapia. Né? Com a psiquiatra, né? Fui fazer terapia e aí eu descobri que eu tinha TDAH. O diagnóstico psiquiátrico. Você vê quantos adultos descobrem depois que tem, Quanto né? de vida foi perdida, né? Quantos anos de concurso ali parada naquela situação por causa de um diagnóstico. Porque se eu tivesse o conhecimento prévio e tivesse iniciado o tratamento, né, eu acho que já teria dado Poderia resultados. ter acelerado um pouco mais, acelerado, né? todo esse processo. Sim. Naquele momento, já era final do ano, acho que era setembro, quando eu comecei a terapia, e ela me prescreveu Ritalina, assim, de cara, apesar de eu já ter as comorbidades. Geralmente, um transtorno psiquiátrico, psiquiátrico não, é um neuroquímica, é uma disfunção, né? O TDAH, ele vem com algumas disfunções que a gente chama de comorbidades, né? Transtorno de ansiedade, toque. E aí eu tinha já um transtorno de ansiedade e no momento que a gente estava em cima das provas, eu queria muito fazer a Ritalina, fazer o teste terapêutico. E eu comecei tomando Ritalina, eu queria me jogar do prédio. Ideação suicida de cara. Meu Deus do céu. Desesperador. E aí voltei para ela e ela fez um antidepressivo para melhorar a questão da ansiedade e eu consegui passar. E eu passei numa das melhores colocações, né, para a cirurgia plástica aqui em São Paulo. Aí que vocês vieram. Aí que a gente veio e ele disse, não, agora eu vou. Agora vamos juntos, né? E foi uma decisão muito difícil para ele. E aí realmente é uma prova de amor em conteste, porque ele estava na melhor fase da vida dele. Estava com escritório, estava começando a crescer, ele já era conhecido, então... Ele veio para cá, né, para Estaca Zero. Ele veio para Estaca Zero. Muito bom. Abandonei tudo. Caramba. Exatamente. E aí eu acho que essa parte da cirurgia plástica foi um capítulo, o primeiro capítulo trágico, trágico assim, na medida, uma proporção menor, né? Sim. Por quê? Porque é um sonho passar em cirurgia plástica para qualquer aluno de medicina que queira ser cirurgião plástico. É um sonho, porque é muito difícil, são poucas vagas, a concorrência é muito grande. Em São Paulo. Hoje em dia todo mundo quer. Eu passei numa colocação excelente, eu tinha direito, porque aqui quando você passa no concurso do SUS, você tem direito a escolher o hospital. É um processo seletivo que a gente chama de leilão. E eu, por ter passado, estava lá na colocação 4, depois de rodarem as vagas, eu estava na 4ª colocação. Eu podia ter escolhido qualquer. Tinha um privilégio de escolher qualquer um. E eu acabei escolhendo... Eu acredito, hoje eu atribuo essa postura errada, essa escolha errada, à própria falta a desatenção mesmo. Porque, assim, de todos os hospitais, eram 13 vagas, de todos os hospitais, eu escolhi o único que não tinha o credenciamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.
que era a Beneficência Portuguesa na época, né? E era um hospital maravilhoso, né? Você entra ali na Beneficência, você é aqui. Depois de 3 anos de SUS, assim, eu tinha feito 2 anos de cirurgia, lá mas... no Rio Grande do Norte, né? Chega aqui em São Paulo. Então, seria... É um complexo, é uma cidade a Beneficência. Maravilhoso, um hospital maravilhoso. E depois do primeiro dia de aula que eu descobri que não tinha um credenciamento, e eu vi ali que eu ia ter complicação. Depois, quando eu terminasse. Porque você só pode fazer a prova de título se você estudou num serviço que tem um credenciamento. Lá tinha um credenciamento do MEC. E aí eu fui me formar com a sociedade, pessoal, aqui esse hospital tem um credenciamento do MEC, eles não vale de nada. Oh, meu Deus. Infelizmente, não valia de nada. Eu ainda fiz 6 meses de cirurgia plástica. Foi aí que você desistiu depois da cirurgia plástica ou você deu uma pausa? Eu não desisti, eu desisti do serviço. Tá, eu desisti do serviço porque eu via que o que eu fazia lá com o meu professor em Natal, em um dia, a gente operava toda quarta. Em um dia, a gente operava aqui 1 mês. A gente levava muito tempo para operar aqui e era um serviço terceirizado de um colega que fazia muito do serviço para pessoas, né, clientes de alto padrão. Então, assim, nem sempre a gente podia colocar a mão, né? Porque ele levava muita gente para a clínica particular dele, era artista. A gente não podia nem sempre atuar. É outro universo. Sim. Então, assim, e quando eu escolhi cirurgia plástica, eu escolhi porque, assim, era dentro da medicina, apesar de eu ter esse lado muito assistencialista, muito generoso, acaba que era uma coisa que eu adorava fazer. É onde eu achei meu hiperfoco, cirurgia plástica. Para quem conhece um pouco mais de TDAH, o hiperfoco é quando você consegue esquecer do mundo quando você está fazendo uma determinada atividade. Aquilo ali é seu hiperfoco. E você faz aquilo com excelência, né? Eu já fiquei 10 horas em cirurgia sem perceber. Sim. E isso a gente é maravilhoso. Isso muito em crianças, né? Exatamente. É difícil a gente transpor essa realidade para o adulto, mas assim, crianças, é muito fácil você descobrir o hiperfoco de crianças com TDAH. Exatamente. Né? Então, eu vim para cá em 2016 para fazer a cirurgia plástica da Beneficência, abandonei o serviço porque eu vi que realmente ainda existem boatos, assim, porque os colegas nunca conseguem entender por que eu saí de cirurgia plástica, acham que eu fui expulsa porque eu sempre fui muito altiva, né, muito autoritária, e aí, mas não, foi só porque realmente era um serviço que não tinha credenciamento, e eu fui, até num dos últimos estágios que eu fiz, que foi com o professor externo, não da Beneficência, mas um professor externo ao programa de residência médica, era um professor de mastologia. Ele disse, você é muito boa, e só por isso a gente vai te falar aqui, você vai perder seus 2 anos e meio, mais 2 anos e meio aqui, e quando você for fazer a prova de título, você vai ter muita dificuldade. Então, não perca tempo. Tenta novamente, você passa uma vez, você passa de novo. Eu digo, ok. Entendi o recado, abandonei a residência e fui tentar. Passei. No mesmo ano, né? Terminei junho, julho, eu passei numa colocação que me dava direito para ir para Catanduva, que é uma cidade próxima aqui, né? Acho que uns 400 quilômetros. E foi aí que eu descobri que eu estava grávida de gêmeos. Bom, então agora a gente vai para o segunda parte desse podcast, né? Exatamente. Se você está curtindo essa entrevista, não deixa de se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar os episódios. Vamos fazer uma pausa rápida para um recado e a gente já volta. Esse é um recado para você que acompanha esse canal e acredita na força de levarmos boas reflexões para as famílias serem melhores e ficarem mais fortes para lutar contra o mal que nos espreita. Seja um apoiador do Reunião de Pais Podcast através do QR Code do nosso Pix que está aqui na tela. E se você é empresário, saiba que você pode anunciar no nosso programa. É só entrar em contato com a gente através do e-mail. Famílias fortes são imbatíveis. Bom, então agora vamos para a parte das perdas, né? O convite para Catanduva, aí você descobriu que estava grávida, então agora a gente vai falar da parte da família, né? Da maternidade, do sonho da maternidade e os sofrimentos que acabaram acontecendo a partir desse sonho, né? Exatamente.
Vamos lá, Diogo, fala um pouquinho, vamos falar você um pouquinho, como é que foi você aí, né, o seu lado da história nesse processo todo, já aqui em São Paulo? Quando eu vim para São Paulo, Cris veio em fevereiro de 2016, eu vim em março, um mês depois. Fechei meu escritório, passei todas as minhas causas, vim para cá sem, digamos assim, sem perspectiva nenhuma. Um colega lá de Natal prestava serviço para um escritório aqui, me indicou. Eu fui conversar com ele logo em seguida, mas eles disseram, Diogo, agora a gente não tem vaga, mas se abrir, a gente com certeza vai lhe comunicar. Eu acho que passado uns 6 meses, 5 meses, Cris tinha acabado de sair da Beneficência, e isso gerou um estresse entre a gente, porque ela veio pra cá por algo e, poxa, abandonou, Sim. Eu disse, Cris, eu vou passar uns 15 dias em Natal com minha família. Quando eu pousei em Natal, fui almoçar e ligam daqui, Diogo, você podia vir aqui amanhã? Eu digo, eu vim em Natal, será que podia ser daqui a uma semana? Aí eles disseram, não, pode ser. Aí eu vim pra cá uma semana e comecei a trabalhar no escritório aqui em São Paulo. Trabalhei durante 1 ano, aí quis fazer umas pequenas mudanças, não consegui e pedi para sair, pedi para ser desligado. Nisso, veio a gestação dos gêmeos. Veio a gestação dos gêmeos. Tá. E eu sempre brinquei dizendo que quando eu fosse pai, o pessoal brincava, minha mãe também, vocês estão demorando muito para ser pai. Isso é importante, a gente sempre teve um sonho. Você vai demorar muito para ser pai. E eu dizia, não, a gente tá demorando, porque quando vier vão ser gêmeos. Quando foi isso? E que ano foi isso? Isso foi 2018. Tá, 2018. ok, certo. 2018. E aí vocês ficaram grávidos dos gêmeos. Isso. Isso. E 2018 começou assim num boom muito maravilhoso, porque eu tava numa fase, eu tinha conhecido a low carb, tinha emagrecido muito, ou seja, a minha saúde estava muito boa, né? E aí a gente foi passar o Réveillon com o Janguier, Lá em lá Recife, com o Pernambuco. pessoal de lá, com os nossos amigos. Foi um Réveillon maravilhoso. Em seguida, eu cheguei, já fui direto para Portugal. Já estava grávida, fui para Portugal, andava lá 9 quilômetros por dia, andava muito em Portugal. E bebi, inclusive, assim, sem saber que estava grávida. Porque a gente nunca usou anticoncepcional, não por uma escolha nossa, porque até, assim, é uma escolha médica, porque eu tenho enxaqueca crônica, e quem tem enxaqueca, isso eu até acho importante frisar, não pode usar anticoncepcional, que aumenta o risco... Dica da médica, hein? Aumenta o risco tromboembólico, né? Então, assim, eu não tomava abertos à vida sem mesmo sem saber. Assim, sem essa intenção. Né? Então, a gente sempre usava método de barreira, né? E a gente nunca, necessariamente, a gente nunca falou assim, vamos evitar. Nunca, nunca. Porque sempre foi um sonho muito grande, a gente sempre amou criança. Diogo tem uma habilidade impressionante com criança. Então, a gente teve, né, essa questão. Eu fui para Portugal grávida, bebi muito, assim, até maio. Eu nem bebo muito, né? Eu não acho que. Não. Mas quando viaja, a gente acaba exagerando. Um vinho ou outro, E quando eu voltei, no dia que eu voltei, ele fez um almoço maravilhoso. Eu fui sozinha, né? Porque, no caso, eu ganhei a viagem de uma grande amiga minha. E eu tinha Como você é bondoso, hein, Diogo? Eu tinha começado a trabalhar com um compadre. Tá, muito bom. Fazia uns 2 meses que eu tava com um compadre. Não foi. Foi. Mas a gente teve... Porque eu acho que você foi trabalhar com ele justamente porque a gente descobriu gêmeos. Não. Não? Então tudo bem. Bom, já tava lá, era recente. Um mês antes da viagem. Eu lembro, grávidos dos gêmeos. Isso. E aí E aí vocês estavam super felizes, então. Tava tudo... Quando a gente descobriu, que foi o dia que eu cheguei de Portugal, ele fez um jantar pra mim e eu nauseei, vomitei. Isso é raríssimo, eu vomitar. E aí eu disse, gente, que coisa estranha. Será que eu tô grávida? E a gente fez o teste, foi na assim... farmácia. Uma felicidade indescritível. Indescritível, indescritível. Acho que a gente ficou muito feliz, mesmo sem estar preparado, mesmo sem ter planejado exatamente, mas a gente, como sempre, quis, acho, né? Sim. E aí foi aí que eu tinha, para sair o resultado de Catanduva, ainda não tinha saído, e ali a gente... Foi tudo meio... A notícia da gravidez, o teste positivo, pouco tempo depois saiu o resultado, eu tinha uma vaga, eu estava numa situação de vaga que eu poderia até ficar novamente no melhor hospital, mas eu liguei para o rapaz que nem sabia da vaga,
e ele ficou sabendo por minha causa, ou seja, eu poderia ter ido para a vaga, mas eu comuniquei a ele nem sabia, ele foi, e aí sobrou para mim a vaga de Catanduva. Ela deu a vaga daqui. Tá. Eu cedi, é mais ou menos isso. E aí acaba que... Diogo, bastante bondoso, Diogo. O colega que foi escolhido a dedo, o colega que me acompanhava, ele... escolhido a dedo, assim, por nós, pelo currículo, né? Um vasto currículo e tudo. Bom, não foram para Catanduva. Isso ele sugeriu que eu não fosse. Porque 38 anos, sim, né? Já tinha 38 anos, já era uma gestação... Né, quando eu fiquei sabendo que era gêmeos, né? Era gêmea lá, univitelino, então muito risco acumulado, né? Pela idade, pelo tipo de gestação. E ele disse assim, olha, lá não tem estrutura, então assim, você prefere o quê? Ali eu fiz a minha primeira escolha pela família. Sim. Mesmo ainda tendo um sonho grande da cirurgia plástica. Mas eu optei ali pela minha família. Não, é agora nunca. Que eu preciso... Deus já me mostrando ali que eu tenho que ser mãe. E aí, quando... Isso foi em fevereiro, essa escolha, né, de não ir. Quando foi em maio, eu perdi a gestação. E, assim, não é interessante pra gente fazer nenhuma ilação, a gente não guarda nenhuma mágoa, mas a gente sabe que foi uma imperícia médica. Porque existe uma... E nessa época, eu trabalhava numa maternidade. Eu era hospitalista numa maternidade. Minhas colegas eram todas ginecologistas. E... elas nunca, obviamente, pontuavam isso necessariamente, mas quando eu perdi, elas falaram, gestação gemelar, geralmente você tem que fazer a cerclagem do colo uterino. Por quê? Porque fica pesado, né? E aí você precisa fechar para segurar, né? E aí tem algumas pessoas que têm uma deficiência que chama incompetência istmo-cervical. É quando esse colo uterino, ele é mais frouxo ainda, né? Então pode ser que eu nem tenha esse problema, mas... mesmo que eu não tivesse, eu precisava ter cerclado, e não foi feita a cerclagem. E essa gestação acabou foi sendo interrompida. Uma tragédia. Assim, eu digo que foi uma tragédia com muita parcimônia, com muita delicadeza, porque eu não considero que essa minha tragédia seja proporcional, assim, se compare à tragédia de outras pessoas. Então, aí entra um ponto que eu gosto muito de ressaltar, é que, assim, a medicina, ela, para mim... em algum momento, eu acho que se fez como uma coisa muito de vaidade, né? De você ter um status profissional. Sim. Mas a medicina, ela me deu muito mais do que um status profissional e do que uma renda. A medicina, ela me deu a noção de que tudo que acontece com a gente tem sempre alguém sofrendo mais. Sim. Então, a gente lida com tragédias, né? Com situações, pacientes grandes queimados, acidente, câncer... E quando você se depara com essas situações, crianças com câncer, não tem como você achar qualquer problema seu relevante perto daquilo. Pior, né? Isso. Uhum. Então, perder gêmeos, óbvio que para mim era uma tragédia terrível, né? Pra gente, a gente sofreu muito, isso foi muito sofrido. Para você deve ter sido difícil também, eu lembro bem o episódio. Nós fomos ao médico na sexta-feira fazer um ultrassom. Eu já estava bem incomodada, e tava assim sentindo que estava alguma coisa estranha. Assim que eu saí de lá, eu olhei pra Cristiana e fiz, tinha alguma coisa errada. Ela, não, as crianças estão bem, Por causa eu digo... do ultrassom que ele fez e você achou Eu fiz o ultrassom, estranho. eu olhei pra cara do médico, eu fiz, tem alguma coisa errada. Ela, não, tem alguma coisa errada. Tá na cara do médico que tem alguma coisa errada. Isso foi na sexta. O aborto aconteceu na segunda. Eu fui em casa na hora do almoço. Cris estava, eu acho que até como autodefesa. Tava num local que tava, como é que eu posso dizer, muito líquido. A cabeça dela talvez ela tenha pensado que era... Eu passei o dia inteiro perdendo líquido e achei que fosse uma coisa normal. Incontinência urinária, talvez até autodefesa, isso eu lembro. Foi negação, 12 horas. O escritório era próximo, eu fui rápido. E quando foi umas 5 horas da tarde, eu entrei numa reunião com seu digníssimo esposo, com a Daí. E deixei o telefone na minha mesa. Quando eu voltei, tinha umas 50 ligações. E tinha só uma pequena mensagem assim, ó, o sonho acabou. Então eu já imaginava. Eu saí do escritório voado, eu acho que eu passei em todos os sinais vermelhos da Paulista. Quando cheguei lá, eu já senti que os psicólogos me chamaram, perguntavam quem era o esposo de Cris. Já sabia que tinha, já imaginava o que tinha acontecido, mas minha preocupação era só como ela estava. E depois de um bom tempo, ele disse, não, ela está bem,
Você perdeu a primeira criança assim que chegou no hospital, ainda na cadeirinha, se não me engano. Esse dia eu tenho uma memória... E perdeu a segunda já internada. E para mim foi difícil, mas eu tenho a concepção que a mãe... Eu tenho a ideia que a mãe, ela é mãe desde a concepção. Eu acho que o pai, ele passa a ser pai a partir do nascimento. Sim. Então não tinha como comparar a minha dor com a dela, mas eu tinha que me manter forte, até porque quando eu cheguei à noite, ela ainda no efeito da anestesia, a única coisa que ela fazia era pedir desculpas e dizer que os dois eram minha cara. Pra mim foi difícil. Você chegou a ver? Ela pediu pra ver os dois. Cheguei a ver, eu passei... Uma das coisas que ele falou na sexta-feira, na consulta, o colega médico, ele falou que podia ser infecção urinária. E assim, eu realmente não acreditei que aquilo pudesse ser verdade, porque não tinha nenhum sintoma parecido. E tinha muito desconforto, muita dor. Aí eu acho que foi uma falha minha não ter escutado. Mas eu acho que ali, naquela ultrassom, ele já podia ter visto alguma coisa. A gente percebeu pela postura dele. E eu passei o dia perdendo líquido e realmente negando. Não é possível. Nenhum momento você decidiu ir para o hospital? Nenhum momento eu ficava em cima de toalhas. Ele me encontrou em cima de toalhas. Lá em casa tinha um espelho imenso. Era um apartamento que a gente tinha assim, um espelho imenso. E é muito memorável esse espelho, porque todo mundo que ia lá em casa, né, fazia o registro naquele espelho. E eu fiz todos os registros da gestação ali. E quando eu vi que eu estava me sentindo mal, que estava como se estivesse expulsando, eu liguei para minha irmã, que ela mora em Moema, ela é médica também, e ela chegou assim, coisas de Deus, né? Em 5 minutos ela estava lá em casa, depois que eu liguei, ele não estava atendendo o telefone, e me arrumei. Quando eu olhei no espelho, eu não tinha mais barriga. Tá. A barriga, que era imensa... Eu tinha perdido tudo de água. Assim, o líquido a minhoca eu tinha perdido. Ali foi que eu disse, assim, o sonho acabou. Como médica, né? Apesar de a gente... Apesar de estar envolvida ali na própria situação, eu disse que acabou. E no caminho foi uma situação traumática, assim, porque estava em período expulsivo. Então, quando eu cheguei no hospital, um deles já estava saindo. Foi horrível. E naquele momento, eu não sei porque, eu não queria olhar. Eu disse, eu não quero ver. Eu não quero. E ali, infelizmente, quando eu disse aquilo, eles me privaram de ver. E depois eu precisei insistir muito para que eles me permitissem ver. E realmente, assim, por mais que você pense que com 5 meses, um pouco menos de 5 meses, você não consiga identificar, mas eu achava, eram univitelinos, né, a cara dele. Eu achava que era, e dá pra ver, né, às vezes a gente consegue ver até na ultrassom que parece, é a cara dele. Esse primeiro, que foi o que eu vi, né, era Túlio, Gabriel e Guilherme. Guilherme e Gabriel. Guilherme e Gabriel era o nome dos gêmeos. Produção, acho que a gente tem uma das fotos na tela aqui que eu tava grávida. Eu não sei se que você tava grávida, é a foto dos chinelos. Foi coloca quando a gente foto comunicou. 3 na tela. E aí depois tem a foto. Essa foto eu acho muito importante para um ponto que eu queria muito trazer na discussão, que é a exposição que hoje a gente faz na rede social da nossa vida. Porque até esse momento e durante toda essa gestação, a gente registrou como um Big Brother toda a nossa vida. E assim, é muito gostoso você ter a sensação de carinho das pessoas, porque as pessoas sabiam que a gente sempre gostou de criança, que a gente quis ser pai e mãe. Sim. Não era uma coisa indesejada, todo mundo sabia que era um sonho antigo. Eu dizia, quando eu era adolescente, eu dizia, no dia que eu ficar grávida, eu vou anunciar no carro de som. Eu dizia desse jeito. Só para fazer um adendo aí, nós não sabíamos que eram gêmeos ainda. Não a gente sabia que estava grávida. Foi no dia que a gente descobriu, pra você ter noção, né? Sim. A gente descobriu num dia, no outro dia, era a época dessa rede social agora, né? Que é o Instagram. E eu compartilhei tudo e eu acho que foi um dos maiores aprendizados da minha vida, entender que nem tudo a gente pode compartilhar. Sim. Bom, hoje em dia você nem tem Instagram, né? Não tenho. Faço questão de não ter. Não acho que seja uma conduta profissionalmente interessante. Eu acho que em algum momento eu vou acabar tendo que ter.
Eu tenho um YouTube da Bia, é meu nome, mas são vídeos da Bia, do pai, de família, né? Sim. Vídeos da nossa família, porque como todos os avós moram longe... É uma forma de acompanhar. Eu colocava assim, Bia para ver na TV, porque todos eles veem o YouTube na televisão, então é uma delícia, eles conseguem ter uma proximidade maior com a situação. E aí, nessa situação aí, a gente expôs absolutamente tudo. Inclusive, a gente fez uma live no dia do chá de bebê. Tá. Né? Que as pessoas podiam opinar. Dos gêmeos. Isso. Até ali, aquilo ali era absolutamente normal. E realmente, quando a gente está passando por uma situação, e a gente tecnicamente, né, tem um conhecimento, porque eu sendo médica e gostando muito de ginecologia, a gente sabe que a maior parte das perdas são esperadas. Sim. Então, assim, às vezes você menstruou e você não sabe, mas aquilo é uma perda. Sim. Né? Então, assim, como que eu podia fazer tanta comemoração daquele jeito se eu não sabia se realmente aquela gestação ia vingar, né? Até 12 semanas, assim, a chance de você perder, e essa perda ser uma perda benéfica, com muitas aspas, benéfica. Benigna, talvez. Uma perda que, assim, era de se esperar, porque aquele embrião, ele é incompatível com a vida. Então, como ele é incompatível, a natureza, por si só, faz com que você perca. Eu tô falando isso com muita ênfase. A natureza sabe. O próprio corpo, né? O corpo organismo sabe, sim. Exatamente. Então, assim, se é incompatível com a vida, né? Então, assim, nesse momento de exposição, recebi muitas críticas, porque eu estava na fase lá, low carb, academia, e acaba gostando dessa exposição. Então, né? eu compartilhava a receita, compartilhava que eu subia tudo de escada rolante, eu trocava a escada rolante. Até para inspirar, talvez, as outras pessoas, Isso, né? para inspirar. Mas existe um limiar, muito criticada. Aí que vem o problema, Exatamente. porque todos acham que podem opinar. Entendi. Exatamente. Sim, as pessoas opinavam e achavam, até acontecer a perda, tudo ok. Mas quando perdi, então veio uma enxurrada de pessoas. Foi porque você usou salto. Foi porque você subia e descia escada. A chuva de opiniões. Foi de médicos você não passou a trabalhar. Foi porque você estava trabalhando demais. Isso até de pessoas muito próximas. Né? Foi porque você trabalhou demais. Diagnóstico tinha muitos, né? Então, assim, aquilo foi meu primeiro choque com essa questão de insatisfação com a exposição que a gente faz na rede social. E foi a partir dali que você decidiu pisar no freio com isso? Exatamente a partir dali. Eu ainda mantive a rede, porque realmente eu recebi muitas mensagens do jeito que tem coisa ruim, tem muita coisa maravilhosa, muita gente que se inspira na sua história. Mas aquilo ali... depois que eu fiquei ali, ainda tentei ficar na rede social até dezembro, janeiro daquele ano, o que eu via? Parece que houve um boom ultimamente de todo mundo grávida, minhas amigas todas grávidas, e todo mundo tendo filho. Eu senti que aquilo ali não era saudável para mim. E isso eu já até levei para o padre, né? Quando você vai fazer sua confissão, né? Para o confessionário, que é a inveja. É um ponto que a gente precisa discutir, a inveja. Então, eu olhava as mães, eu sentia uma frustração. Eu não digo que... eu tenho muito cuidado com essa palavra, porque a inveja é quando você deseja um pouco de mal e você faz por onde. Eu nunca desejei mal para ninguém. Mas desejar ter aquele bem me fazia ter sentimentos pouco edificantes. Então, assim, eu via que aquilo ali já não era uma coisa interessante. E quando foi em dezembro, bem véspera do Natal, eu descobri que estava grávida de novo e foi outra festa de comemoração, mas assim, mais reservada. Aí foi Túlio? Não, foi outra gestação, mas foi ano embrionário. Eu descobri, acho que com 7 semanas. E aí o Natal a gente passou comemorando a gestação e o Réveillon eu passei sozinha, sangrando.
Tá. Naquele ano. Porque aquela gestação, ela não evoluiu. Não evoluiu, foi longe Não. como a dos gêmeos. Imagina que o meu Natal daquele ano sofrido de perda dos gêmeos, de perda da, né? Foi um Natal de esperança. De esperança, Sim. né? Assim, a gente muito felizes e tudo. E aí, no Réveillon... 2019 começou com mais uma perda. Com essa perda. E eu não queria compartilhar, porque estava todo mundo muito feliz e todo mundo esperando muito. Sim. E eu acho, não sei nem se eu contei pra ele que eu tava sangrando, mas eu sei que dia 2 de janeiro eu tava no hospital, né? E aí ali eu vi que eu perdi mesmo. E ok. Eu acho que depois daquela primeira perda, na situação que ocorreu, eu não tinha, sabe, nada eu acho que eu tava anestesiada. Aquilo ali não era... Não, eu vou engravidar novamente, engravidei agora, engravidei novamente. Mas começando a ficar preocupado por causa da idade. Sim. Já ia fazer 39 anos. E aí, em abril, descobri que eu estava grávida de novo. Isso Que assim, aí foi Túlio. que foi Aí de Túlio. Produção, mostra na tela essa imagem. Essa imagem me chamou muito a atenção. Porque Túlio, a gravidez ela correu até o fim. A gente descobriu em... É a foto 4, produção. Mas pode ir falando, Cris. Eu não sei se você colocou a foto de Túlio. Eu quase... Eu acho que foi a foto do parto. Não foi a foto do parto, essa aí é a foto... Tá certo. Tá. Isso. Esse é o túmulo do Túlio. Exatamente. O Túlio a gente descobriu a gestação também em março, abril. Exatamente. Quando Olha lá, foi... 23 de Do 10 de outubro de 2019. Exatamente. Quando foi, mais ou menos, a gente fez aquelas ultrassons, né? Não tem a primeira, a segunda, aí quando tem a morfológica, aí, assim, Diogo já estava levando essa gestação um pouco mais de tensão. Eu tenho um pouco mais, eu sou um pouco mais forte do que Diogo. Isso aí, mas Diogo já estava mais tenso. A mulher é mais, naturalmente a mulher tem uma fortaleza maior em si, né? E como eu já tinha perdido e tudo, então o Diogo já estava um pouco mais tenso. O Diogo, nessa época, começou a ter crise de coluna, assim, intensa. Foi quando começou. E essas crises, elas se acentuavam nos dias das ultrassonografias. Tá. Até que no dia da morfológica, que acho que é depois dos 3 meses, a gente encontrou uma ultrassonografista que ela alguma coisa na imagem chamou a atenção dela. E ela disse, não quero fazer nenhuma precipitação e tudo, mas eu vou mandar você para o maior especialista em ultrassonografia, nisso que eu acho que pode ser. Tá. Não fez nenhuma sugestão, a gente saiu de lá, assim, desolados. A gente morava ali na Mais Cardim e a gente foi a pé, não foi para casa. A gente foi assim, a gente não tinha diálogo. Foi um dia muito, muito triste, a terceira gestação. Mas essa médica acertou a suspeita dela? É uma médica maravilhosa. Ela já passou, ela é bem famosa. Não sei se Cris lembra, mas na época, quando você vai fazer a ultrassom, não sei se você lembra, no lado direito inferior, ele dá as semanas da gestação. Uhum. E ela começou a fazer as medidas dos membros. E vamos supor, estava com 15 semanas, mas as perninhas dava para 11. Entendi. A cabecinha dava para 19, dava desproporcional. Então, já ali eu já percebi que... E o que tinha, Túlio? Qual então, foi o né, diagnóstico? Aí, quando a gente foi nesse especialista, que é uma pessoa muito experiente, professor da USP, a gente foi no Fleury, e quando ele colocou, parecia... Esse episódio é um episódio que eu acho muito significativo, porque tem vários pontos que na atualidade, precisam ser discutidos. A primeira coisa que ele falou foi assim, seu filho tem um nanismo, tá? Muito provavelmente uma coisa chamada nanismo tanatofórico, e você vai precisar interromper a gestação. Ele não falou isso porque ele é um homem mau. Uhum. Ele falou isso porque ele é uma pessoa técnica. Sim. E a conduta usual, né, é você dizer que realmente não vale a pena você progredir com a gestação. Tá, mas aí que entra essa crise... Até aí eu não tinha nenhuma religião, né? Não tinha, tinha muita adoração por Maria, por Nossa Senhora, muita adoração, uma adoração que até assim, para uma pessoa que não é um católico praticante, é uma adoração estranha, sabe? Assim, uma sensibilidade pela história de Maria, pelo sofrimento, pela dor dela. E eu penso assim, quem sofreu como Maria, quem sou eu, né? Vendo a história de Maria, quem sou eu na fila do pão? Então, eu sempre tive isso muito claro, mesmo não sendo, né, crismada, nem nada, assim. E
aleatoriamente para a igreja. Sim. E aí, nessa história que ele me falou isso, eu não estou julgando o colega. Eu acho que ele fez o que tem que ser feito. Nos comunicou. Aquele dia foi... Quando eu pesquisei nanismo ou displasia tanatofórica no Google, a primeira imagem é um feto hidrópico. Assim, desculpa o termo técnico, mas assim, é uma imagem horrível, assustadora. E eu não consegui entender, sabe? Mesmo como médica, e estatisticamente é uma coisa raríssima, né? Gente, porque eu sempre sonhei tanto ser mãe. Olha a arrogância do ser humano. Sim. Hoje eu enxergo o quanto eu fui arrogante naquela situação. Por que gente? Porque você... Tem gente que passa por coisa muito pior. Na verdade, vocês foram, de uma certa forma, acho que agora, né? Com esse olhar aí do retrospecto, com o benefício de você olhar pelo retrovisor, Deus escolheu vocês para cada um desses momentos. Eu tô toda arrepiada, porque vem a terceira fase, quando a gente foi no Hospital das Clínicas. Porque aí vocês decidiram manter na verdade, gravidez. assim, até aí eu não tinha nenhuma concepção sobre... Assim, eu não tinha nenhuma opinião nenhuma opinião formada sobre o aborto. De verdade, eu nunca tinha... né, enquanto técnica médica, é uma coisa que eu aprendi, né, como funciona e tudo. Assim, nem aprendi como funciona, não cheguei a ter nenhuma aula prática sobre isso, mas eu sabia que em alguns momentos isso acontecia, sabia que mulheres colocavam, né, provocavam aborto e tudo. E naquele momento... ele falou que a gente deveria interromper e que eu deveria correr contra o tempo, porque eu só tinha uma semana dentro do prazo, que são 20... prazo legal. Do prazo legal. Sim. E ele faria todo... Mas ele precisava que eu fosse no HC, que é na USP, né? Para fazer uma nova ultrassom, para ele fazer todo o relatório protocolar, para poder fazer a interrupção legal. E aí, gente? Caminhamento pra psicologia, tudo lá. Ali, exatamente, ia ter toda uma orientação. Ali, realmente, eu não tinha nenhuma ideia, nenhuma opinião formada. Aí, eu sou muito curiosa. Naquele mesmo dia, além de pesquisar displasia tanatofórica, eu fui pesquisar como que é feito. Ele explicou rapidamente e eu fui ver um vídeo de uma... Ai, se todo mundo assistisse um vídeo de um aborto, de né? um aborto, ia ser uma coisa impactante. Exato. Então, assim, eu já tinha um amor por aquela criança, ela já era desejada, ela já era amada. Aquele dia foi outro dos piores da nossa vida, porque eu acho que perder os gêmeos foi muito ruim. A gente saiu assim, sem chão. Eu tinha plantão à tarde, de manhã, eu não conseguia, jamais conseguiria passar o plantão assim, num espaço de tempo muito curto. Pra você ter noção como eu estava segura, né? Porque eu fui de manhã e sabia que teria plantão à tarde, então eu sabia que não ia ter nada, né? Muito confiante. Mas eu saí sem chão, assim, completamente sem chão. E aí foi depois que você viu esse vídeo que você decidiu... Quando eu vi o vídeo da injeção de KPC... Foi a assistolia, não? Exatamente, a assistolia. Ele pega uma super injeção... injeção... quem está assistindo, como é que funciona uma assistolia fetal. Assim, você olhar aquilo ali e você aceitar que você vai ser submetido àquilo, que a criança que está no seu ventre... vai ser submetida àquele sofrimento. Eu acho que realmente, se você aceita isso é porque você não entende. Sim. Porque realmente eu não entendi. Tanto que eu fui, peraí, deixa eu ver como é. Cris, a Associação de Veterinários proíbe a cistofelia fetal em animais. Exatamente. Ali eu acho que começou a minha conversão. Porque realmente foi quando eu tive consciência de que eu não queria. Deus foi insistente com vocês, hein? Aí eu comecei a pesquisar sobre pessoas. Era uma época que eu ainda tinha um Instagram. E eu não tinha falado pra ninguém ainda. A gente tinha decidido que a gente não ia começar. Sim, claro. Porque a gente tinha aprendido a lição e compartilhar não era legal. Porque às vezes as pessoas, mesmo querendo ajudar, elas não sabem o que dizer. Gera expectativa. Gera uma expectativa. Né? E uma das coisas que mais se falavam quando eu engravidei a terceira vez, eu engravidei a segunda vez, foi: agora você vai ter cuidado, né? Quando eu tive a segunda perda, e aí teve a milionária, isso. Depois dessa segunda perda que eu também compartilhei, as pessoas falaram: você já investigou? Será que você tem algum problema? Todo mundo não, fica todo mundo achando aceso pra e às vezes a pessoa quer ajudar, mas ela é uma intromissão
que machuca. Sim. Né? Porque é como se a gente não tivesse senso de responsabilidade. É como se a pessoa quisesse cuidar de você, mas você... Como se ela estivesse desconsiderando que você é médica. Como se vocês precisassem de tutela, né? Exatamente. Então, assim, o Túlio já foi uma gestação que eu mantive totalmente em segredo e foi excelente, porque a gente teve paz. Sabe? E aí Túlio nasceu, certo, Diogo? Não, Mas aí... só pra... Eu acho que ela esqueceu a parte que ela foi fazer a última ultrassom no Hospital das Clínicas. Quando ele pediu pra confirmar, né? Ele pediu pra confirmar, eu cheguei atrasado. Quando eu cheguei atrasado, porque ele estava chorando. Aí ela só olhou pra mim e fez, Diogo, eu não vou tirar ele não. Eu digo, por quê? Não, porque quando ele colocou o ultrassom, ele tava com a mãozinha assim, como que estivesse agradecendo por nós sermos... Na verdade, a gente já tinha decidido os que não pais ia. dele, aí isso foi a confirmação. Aquilo ali a gente só não podia perder, porque é uma consulta difícil de ser conseguida. A gente foi para fazer o protocolo e tudo. E quando a menina colocou o transdutor na minha barriga, ele tava assim. Aquilo ali, pra mim, desabou, assim, meu mundo. Esse foi o momento. Eu entendi Deus eu entendi o recado. Bastante. Eu entendi o recado e ali eu comecei a pesquisar sobre a displasia e encontrei algumas pessoas que tinham tido crianças com displasia. Inclusive, tem uma que nasceu com a mesma displasia e ela sobreviveu até 4 anos. Essa displasia é uma má formação da caixa torácica que impede que a criança tenha um pulmão funcionante. Porque então, ela assim, impede esse desenvolvimento. Exatamente. Então acaba que ele não... Tipo, enquanto ele tem a oxigenação pela mãe, que ele tá no útero, tá tudo ok. Sim. Quando ele nasce, né? O pulmão vai funcionar. Não vai funcionar, exatamente. Então, assim, é uma displasia que realmente é incompatível com a vida, mas como nada é perfeito, pode ser que nasça e a displasia não seja tão relevante a ponto de impedir que o pulmão desenvolva. Então existia uma chance. Existia. E eu me apeguei muito. Quando existe muito, uma chance... Exatamente. Eu me apeguei muito a essa chance. Já me via cuidando de um bebê, né? Um anãozinho. Que eu achava que, né? Eu já me via isso, né? Nisso aí. E aí, quando... nessa fase final, foi uma fase extremamente difícil, porque, vamos lá, eu tinha 39 anos já. E eu tinha que decidir... se eu encurtava a gestação e isso podia trazer prejuízo para a criança. Por quê? Porque se eu fizesse um parto cesariana, por uma indicação técnica da medicina, da ginecologia, da obstetrícia, eu só poderia engravidar novamente depois de 2 anos. E você queria engravidar novamente. Eu já tinha despertado. Sim. Eu já tinha entendido que eu tinha perdido todo o tempo do mundo. Então foi parto normal? A gente tentou fazer o parto normal até o fim, apesar de que eu evoluí com polidrâmino severo. Inclusive, é uma das fotos que eu tenho para mostrar que, assim, eu fiz mais do que o máximo de volume que poderia caber. Eu realmente fiz um polidrâmino muito severo. E ele tinha, como ele tinha displasia, ele tinha um tamanho craniano que impedia um parto normal. Então, ali, eu acabei tendo que optar pela cesárea. A gente tentou, não foi parto normal ainda. Ficou muito tempo. Mas não conseguimos. Mas e aí, ele nasceu... Eu tenho até uma observação desse momento. Diogo? Eu tava. Eu tava no final da gravidez de Túlio, eu tava com as crises insuportáveis. Eu não conseguia ficar sentado, não conseguia ficar em pé, não conseguia ficar deitado, era desesperador. E até isso ele me proporcionou, porque acho que anestesiou, né? Os únicos momentos que eu não tive dores foi sentado naquela cadeirinha de ferro esperando o parto dele. E posteriormente, quando ela estava no hospital, eu tive que fazer o sepultamento dele e eu pedi para levar ele no colo. Então eu levei ele no colo e não senti dor nenhuma. Porque ele nasceu e ficou... Você falou 31 minutos? 31 minutos. 32 minutos, eu acho. E antes de nascer, eu conversei com a pediatra. Eu digo, a gente sabe o que vai acontecer. Joga no colo dela e porque, assim, não escuta ela, joga no colo dela. Tinha 2 opções. Ou eles levavam ele embora para poder cuidar e tentar alguma coisa, ou eles colocavam ele para eu aproveitar o tempo possível.
E conhecendo a displasia, assim, eu imaginava que realmente pouca coisa poderia ser feita, de verdade, né? Vocês optaram, então, por ficar com ele. Então nós Ela ficamos... passou uns 10 minutos chorando. Ele, converse com seu filho, converse com seu filho. Aí foi quando ela começou a conversar com ele. Nunca imaginei Parecia um que passarinho. eu fosse ficar tão emocionada como eu fiquei naquele dia do parto de Túlio. E assim, como aquilo mudou a minha concepção, mais ainda, eu já tinha mudado em relação, né, a aborto, eu já tinha decidido que não, eu já tinha entendido, internalizado, porque assim, no fundo, a gente foge dos assuntos sérios, né, Sim. na sociedade atualmente. A gente evita, claro. né? A gente fica o tempo todo Foge da se dor, esquivando. corre pro prazer. Exatamente. Né? Então, assim, acaba que ali foi que eu comecei a amadurecer. Aquele sofrimento, nunca me queixei do sofrimento, apesar de de perguntar, por que eu que sempre quis tanto ser mãe? Mas eu entendia que a dor era necessária. Né? E inclusive, por isso que eu falo sempre que o Jordan Peterson foi um divisor de águas na minha vida. Porque, assim, esses sofrimentos, eles me alcançaram numa situação evoluída, onde eu já era Fortaleza e onde eu já entendia, como diz Jordan Peterson, que a vida é dor e sofrimento. Sim. A vida é dor e sofrimento, não adianta você fugir. Nossa vida é um vale de lágrimas. A nossa vida é isso, se ilude quem pensa que essa vida é puro prazer. Não é. É isso. Essa vida é a nossa felicidade está na eternidade. Nós vamos ser felizes no céu. Muito bom. Então, assim, é isso. Eu acho que aquela dor foi uma das dores mais descomunais, porque eu estava muito convicta de que ia nascer e que ia estar bem, mas quando eu vi aquela criança, aquele momento foi tão doloroso, porque eu sentia a respiração. E eu me perguntava, quando que eu vou realmente sair daqui dessa maternidade com o meu filho e vou criar meu filho? Sim. Então, assim, aquilo ali, eu acho que nem na época dos Gêmeos eu senti tanto, porque como nos Gêmeos eu não tive contato, eu não senti tanto esse impacto. Sim, de você ter tava uma com a criança vida no seu ali, colo. Ele respirando, minha mãe estava comigo. A humanização, assim, foram colegas minhas, né, uma colega querida que fez o parto, que me acompanhou desde a primeira gestação. Não, na primeira gestação não. Desde a segunda gestação, Isabel me acompanhou, uma amiga muito querida, permitiu que minha mãe estivesse, permitiu que minha família estivesse junto, porque geralmente não pode, né? Por motivos técnicos e depois de um tempo eu saí, operacionais, a mãe dela entrou. E todos entraram, eu fiz foto com o Túlio, e foi um momento muito doloroso, mais doloroso ainda, porque houve um erro na hora de me colocaram como puérpera, como se eu tivesse tido filho, e eu fiquei no mesma enfermaria de outros. Então, eu tinha que fazer fisioterapia, sair andando no corredor vendo as mães, os bebês chorando. Aquilo ali foi muito ruim para mim, sabe? Eu acho que, às vezes, dentro do ambiente corporativo ali, hospitalar, falta, às vezes, um pouco dessa humanidade. Sim. Porque isso aí não depende da minha médica, depende mais da organização mesmo, do estrutural do hospital. Então, ali foi um momento realmente muito difícil, e muito mais difícil não enterrá-lo. Porque quem fez isso foi o Diogo. Porque eu não podia sair, né, do hospital, eu estava cesariada, estava operada, não tinha a menor condição de sair. Isso foi um momento só seu? Fui eu e a Foi irmã minha dela. família. A irmã dela, o marido e as duas sobrinhas. Eu acho que para ele foi o momento mais doloroso, foi o enterro. Sim. Ele realmente ficou muito consternado, ele sofreu muito. E eu mais ainda, porque eu estava só, né, no hospital, ainda internada, e sofri... Sem poder estar ali com eles, né? E sofri tudo aquilo que se sofre depois do parto, né? Aquelas dores, gases, e fui para casa um sofrimento sem fim. Isso foi dia 23 de outubro de 2019. 29. 23. 23, perdão, 23. Em dezembro,
nós engravidamos novamente. Não, e agora veio, e aí foi... Que não podia, tá? Não podia. Não podia. Mas aí a providência divina, eu acho que fala assim, bom, acho que agora tá... Eu não liguei. Sabe o que eu pensei? Eu disse, Produção, Deus, vai Deus mostrando sabe aí a das foto, coisas. a 5, a 6 e a 7, que são as imagens da... Eu acho que essas foram a Bia, né? E aí 2020 vem a pandemia, o mundo inteiro trancado. E vocês... Desesperados, porque, entre aspas, porque o que acontece? Essa é a gravidez da Bia. Essa é a gravidez da Bia. Esse pra mim, foi o período mais tenso. Os 9 meses de gravidez. Não, eu imagino vocês, depois de tudo que vocês passaram em 2020. Não, mas é porque todas as outras... Essa é Biazinha. É Bia. Todas as outras eu não olhava pra TV. Então, todas as outras eram uma briga. A produção vai colocar depois também um vídeo, que é um trechinho do nascimento da Bia pra vocês acompanharem. Todos os exames eu olhava pra baixo. Eu não olhava pra tela e era motivo de briga pra gente. Porque eu sabia onde olhar. Sim. Eu tinha medo de olhar pra TV. Você tava praticamente virando um médico de ultrassom. Eu tinha medo de olhar pra TV e ver a mesma coisa. E coincidentemente, na última ultrassom, antes do parto, foi a médica que descobriu a displasia de Tolinho. Mesma médica. Tá. E ela lembrou... Foi coincidência? Coincidência. Pura coincidência. E ela lembrou da gente. Então ela passou 1 hora e meia... medindo até o tamanho da unha. Virou a Bia de cabeça pra baixo dentro do útero. Eu só fazia olhar pra baixo e chorar. Até que ela botou a mão no meu ombro e fez, papai tá... E ela tá depois bem. de toda essa tempestade, vocês receberam... Diabetes gestacional, medo do Covid, que todo mundo não sabia se doía. Sim, imagina, todo mundo afastado. Se ia trazer consequência ou não. E aí, ao longo da gestação... Que alegria que não deve ter sido, hein, gente? Foi maravilhoso. Esse dia, até fazendo uma observação, foi cômico também, porque eu comprei um celular para tirar todas as fotos de Bia. Eu tirei todas as fotos dela, umas mil. Só que você virou depois o blogueiro da Bia, né? Isso, depois eu mandei as fotos. Ainda bem que dentro do hospital eu mandei as fotos para todo mundo. Sim. Só que eu saí tão anestesiado do hospital que eu fui jantar na Paulista. Quando eu cheguei na esquina da Paulista, o cara passou na bicicleta, levou meu celular. Eu não acredito. A única reação que eu tive foi, pega o carregador aqui, moço, e ri. Quando eu disse a Cris, ela ficou mais estressada do que eu só fiz olhar. Já mandei a foto pra todo mundo mesmo. E assim, essa foi mais uma gestação. Você mandou as fotos pra todo mundo. Que a gente só comunicou no dia. Sim. No dia do parto. Foi o dia do meu aniversário. Eu tinha fechado meu Instagram. Acho que eu reabri, não foi? Eu brinco até que... Não tinha fechado. Eu tinha mantido. Você só tava low postando normal, mas não postava absolutamente nada da gestação. E Bia veio no dia do seu aniversário. Bia, eu escolhi, porque ela podia nascer 2 dias depois, mas eu já estava um pouco cansada. E assim,
eu já sabia que ia ter que ser cesárea por indicação técnica. Então, se eu posso escolher 1 dia, 2 dias, então vamos escolher o dia do meu aniversário. Sim. Porque ela é o meu maior presente. Sim. Então, assim, não sei se você se lembra no momento que ela nasce, eu disse, meu Deus do céu, que felicidade. Sim, eu finalmente vou sair com o bebê no colo. E nesse dia eu mandei a mensagem pro grupo da família, a minha família, eu digo, pessoal, Cris tá grávida. Aí veio aquelas 500 mensagens, agora vai dar certo, Deus quiser. E 5 minutos depois eu já mandei a foto de Bia, pronto, nasceu. Aí o pessoal, como assim? Eu brinco até que metade dos primos deixaram de falar comigo. Pessoal, mas eu acho que ok, vocês tiveram esse direito de resguardar essa gravidez. Poucas pessoas sabiam, poucas pessoas sabiam. Eu imagino que sim. E aí, bom, depois de 2020, só alegria, né, gente? Veio Bia, veio conversão, né? Aí veio o desafio de cuidar de uma criança, né? Sim. Que aí veio o quê? Nessa época a gente não tinha, né, tanto contato com a religião. Diogo, por acaso, fez no meio da pandemia, o catecismo. Produção, pode mostrar aí na tela as próximas fotos, a 8, a 9, a 10, aí veio o batizado de Bia. Esse batizado, ele foi o guia da minha conversão. Por quê? Quando eu fui batizar Bia, eu entendi que eu precisava entender sobre o que é o significado do batizado. Eu sempre tive muito isso, eu preciso entender. Você sabe que agora eu dou curso de batismo na minha paróquia. Sou professor. Ah, não. E aí, pronto. Então você o sacramento inaugural, né, gente? Você tem plena consciência de que as pessoas realmente não entendem. Não. Tanto que a gente fica programando festa, docinho, convite. Associa batismo ao evento social. A um evento social. E não, gente, se eu pudesse hoje voltar, se eu tiver um menino agora, eu vou batizar ele no mesmo dia. Esse é mais um sacramento, né? Esse é a nossa crisma, no dia da nossa crisma. A partir do batizado de Bia, do batismo de Bia, eu entendi a importância, assim, não fazia o menor sentido, como as pessoas hoje em dia, todo mundo batiza, mas não fazia o menor sentido eu batizar a Beatriz e não ser batizada. Sim. Né? Assim, não entender a religião em si. É tanto que eu fiz uma escolha equivocada de padrinhos, não equivocada no sentido das pessoas, mas equivocada no sentido não eram pais católicos. Sim. Não era um casal católico. Isso me deixa muito triste, porque nem era para aceitar. A igreja aceitou, mas não deveria ter aceitado, né? Mas eu fazia muito questão. É uma escolha muito importante, a escolha dos padrinhos de batismo, né? Porque são as pessoas, são os corresponsáveis na criação, na fé. Exato. Na criação, na educação da fé. Cresça na fé. Né? Poucas pessoas sabem disso e super subestimam o valor, né, dos padrinhos de batismo. Mas aí depois do batismo veio o catecismo de Diogo, né? Eu fiz o catecismo também, exatamente. Eu já tinha feito catecismo, eu já tinha feito um encontro. Eu fiz primeira comunhão em Crisma depois de Beatriz. Tá. Exatamente. Eu já havia feito encontro de jovens, já tinha trabalhado. Mas a depois gente me leva afastei. Um tempo, né, pra entender no fiz final um catecismo das contas. maravilhoso, era uma época que estava presencial, então assim, eu fiz na Nossa Senhora do Brasil, que é uma igreja maravilhosa, encantadora, inspiradora. Sim, inspiradora mesmo. Fiz com uma pessoa inspiradora, que é o Ian. Essa foi a cereja do bolo. Essa foi. O sacramento do matrimônio. Quando a gente foi crismar, o padre Michelino falou assim, vocês têm que casar. Nós aí a gente, vocês estão gabaritando aí na tabela dos sacramentos, ajuda né? A gente. Numa quinta-feira ele fez, e agora? Quando é o casamento? Eu digo, rapaz, quando tiver um tempo aí na igreja, a gente casa. Aí ele abriu a agenda, não foi? Ele pegou na minha mão e fez, vamos aqui. Ele foi na secretaria, olhou e fez, sexta-feira que vem, tá bom pra você? Eu digo, tá. Aí, em uma semana, a gente preparou o casamento. O dia desse casamento foi engraçado, porque assim, quando você começa a pesquisar e se inteirar, entrar no universo católico, e você entra em contato com, né, as pessoas que falam sobre isso, eu conheci Mariana Brito, que é uma jornalista, e ela falava sobre política, e ela se converteu, e ela ultimamente fala só sobre religião. Como ela teve uma influência imensa, né, porque... Eu fui caindo, na real, do que era, de fato, uma conversão, do que é, de fato, ser católico, com os ensinamentos básicos que ela faz ali no Stories dela. Sim. Na verdade, não são básicos, assim, de uma maneira mais didática, porque a gente precisa. Eu já ouvi o padre Paulo Ricardo, numa das homilias dele, falando que, assim, não comece pela Bíblia, comece por livros que falem da Bíblia. Né, assim, não é bem assim que ele fala, mas assim, você tem que ir buscando o entendimento da maneira que você consegue. Exatamente. Veja a vida dos santos. Isso. Né, se inspire, né?
busque as virtudes, peça fé, peça graça. Então, assim, foi engraçado que ela estava lá, eu tenho até um registro dela no carro com ela. Foi muito bom esse encontro. E esse dia eu acho que realmente essa foto, para mim, é a pura graça vitória, de Deus. Né? Assim, é uma foto que ela é a coroação de um caminho tão cheio de sofrimento, mas ao mesmo tempo esse sacrifício que na verdade é o amor, que é o que tanto as pessoas não entendem, que amor é sacrifício. Exatamente. Não é, Cris? Amor é escolha. É escolha. Eu preciso escolher todos os dias. Aceitar as falhas, abrir mão, né, ceder. Sim. Enquanto dois, tá? Os dois, né? E não adianta a gente também pensar, às vezes, só um querendo, não funciona. Os dois precisam querer. E aí que a mulher sabe dificular, porque às vezes você imagina uma colérica e um sanguíneo que tem uma emoção, né, acelerada, e aí a gente fala alto demais, e a gente, às vezes, uma conversa parece uma discussão, e a gente tem que querer. Sim. Querer e querer todos os dias. E é incrível como a maternidade, Ju, ela é realmente transformadora. Como ela nos edifica. Não, ela tira a gente, eu brinco muito, falo várias vezes aqui no podcast, né? A maternidade, ela tira a gente da desgraça de viver para nós mesmos. Exatamente. Né? Eu amo essa frase. Isso é muito verdade. Porque a gente é egoísta. Então, nós assim, somos naturalmente egoístas, né? Pessoas ruins, né? Pobres pecadores. Pobres pecadores. E a gente precisa, como que a gente não enxerga isso? Como que eu fico me perguntando como que eu demorei tanto tempo para enxergar o quanto o mais importante é a família. Exato. É a maternidade. É isso. Eu demorei muito, sabe? E demorei por uma questão de saúde, né? Por um distúrbio, né, neurocognitivo, que é o TDAH, e ele me fez atrasar, né, muitos anos na minha evolução, mas se lá do início eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, de que a família é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Mas eu acho também, né, Cris e Diogo, que a gente falou isso antes de começar, né, a gravação, que nós somos uma geração que não teve tanto incentivo assim para pensar em primeiro lugar na família. Eu acho que agora, nesses últimos anos, as coisas têm mudado, né? Esse podcast é prova de que existe uma vontade de gerar essa reflexão nas pessoas, nos mais jovens. Essa inspiração, né? Nas pessoas. Essa inspiração, exato, porque a gente foi criado realmente com esse pensamento progressista, feminista, desse mundo que é relativista, materialista e individualista, né? A galera gosta tanto de falar, né, coisas que terminam com ista, mas no final das contas é isso, é um mundo que é muito secular e que faz de tudo para destruir a família. E vocês estão aqui, né, dando um testemunho de que vocês insistiram na família e que vale a pena insistir na família, que no final Biazinha, ela não é filha única, Biazinha tem os irmãos. Ela fala isso. Ela fala, e que são irmãos que certamente já estão na glória de Deus, né? Para nós que somos cristãos, e olhando e certamente intercedendo por vocês. Essa é a beleza da gente acreditar que nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Somos passageiros, somos viajantes, não é? Isso que você está falando, eu acho fundamental, porque assim, o casal, família e tudo, a gente hoje em dia vive num mundo muito de aparência, né, com as redes sociais, e acaba que ainda existem pessoas que se iludem ao acreditar que uma foto perfeita condiz com a realidade. E assim, sabe quando que eu melhorei enormemente, sabe, minha relação com o Diogo, foi quando eu entendi que nada é perfeito. Não existe perfeição. Às vezes, perfeição tá só em Deus. Às vezes as pessoas, colegas, falam, não sei que vocês são perfeitos, vocês são maravilhosos, não existe perfeição. O que existe é um esforço da nossa parte para entender que depende de nós. A gente precisa abdicar, abrir mão, entender. Então, é aí que vem um ponto, Ju, que é muito importante, que eu trabalho muito o imaginário.
Sabe, você povoar a sua mente de coisas produtivas, de coisas edificantes, desde muito, assim, não, foi tarde na minha vida, né, veio com amadurecimento, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que tem gente que ainda é imersa numa vida de aparência. Sim. E isso fez com que eu transicionasse a minha carreira, porque assim, eu sempre quis ser cirurgiã plástica. Mas a vida do cirurgião plástico, né, a rotina da cirurgia plástica é uma rotina que não estou dizendo que ela hoje me desagrada, eu continuo achando maravilhoso, amo rinoplastia, amo os procedimentos. Mas talvez para o que você tem agora por objetivo... Eu tenho algo maior. Sim. Eu tenho algo maior. Pode ser que em algum momento da minha vida eu me sinta apta a voltar para essa realidade, mas é uma realidade que hoje, dentro de tudo que eu tenho de conhecimento, não me é interessante. E eu tive a sorte de ter transicionado a carreira de uma forma muito... Foi muita... É sorte mesmo, porque minha irmã tem uma empresa de auditoria, eu estava, né, depois da segunda gestação que eu perdi, eu precisava de repouso, né, e aí ela diz, trabalha de casa, você trabalha para mim, sai da cirurgia. E ali eu realmente precisei fazer uma primeira escolha, né, e aí ao longo da criação de Beatriz foi que eu entendi que a gente é muito pouco. A gente é muito pouco. E para a gente ensinar, educar crianças, a gente precisa realmente crescer. Sim. Crescer em virtude, crescer na mansidão, crescer no conhecimento, na fé. Sim, tudo né? isso. Eu era uma pessoa que há 8 anos atrás ouvia funk, ouvia Anitta. Não só isso, porque eu sempre tive um bom gosto musical muito grande, mas assim... Mas naquelas influenciada, né? Naquelas situações e tudo, acabava ouvindo. E aí, quando Bia nasceu, eu entendi, eu não quero isso para minha filha. Eu não quero isso para minha filha. Se você não quer isso para sua filha, eu não você posso. tem que assumir, vocês, né? A família tem que assumir as rédeas da educação. Então, a gente realmente fez, a gente melhorou, a gente se edificou para poder educar Beatriz. Que bom. Eu acho que é isso aí. Graças a Deus, e que assim continue. Não é? Assim. Bom, chegamos na hora da chamada oral, eu vou fazer pro Diogo, tá? Tá. Diogo, Tá, você que é bom disso. Eu vou dar uma deixa, você só responde pra mim, completa de forma muito rápida, tá? Certo. Família é... Tudo. Uma nota alta vai para... Minha família. E uma nota baixa. Sabe que eu não consigo pensar nisso? Feminismo. Eu não consigo consigo. pensar Ele nisso. já tá dando a nota baixa por você. É porque eu olho minha É. família, eu olho minha filha, eu olho minha esposa. Não, eu acho tudo pra que você é graça. É graça. Tudo pra você é graça. mau humor. Mau humor, tá bom, ok. Mau humor. Uma lição de casa pras famílias. Aí você pode olhar na câmera se você quiser. Eu hoje, o maior aprendizado que eu tenho hoje em dia é com minha filha. Vocês viram que no início de nossa conversa, a Cristiana disse que eu nunca fui tanto de ler. E hoje eu acho que um dos Todos maiores os dias prazeres ele lê. que eu tenho na minha vida é ler todo dia pra minha filha quando ela para. Todos os Porque livros na que ela hora dela pega. dormir, ela faz, pai, tem que ler meus 3 livros, você ainda não leu. Então deve ser esse pai é o que faz maior tudo. aprendizado Faz da tudo. minha Ela fala vida. assim, se joga aí no chão que eu vou passar por É cima desse de jeito. você. É desse jeito. desse jeito. É desse jeito. E que bom, né? Sabe que as crianças são só crianças, tecnicamente, por 11 anos. Pensa só, são 11 natais, 11 dias das crianças. Só, eu já sofro por antecedência. 11 aniversários. Não, eu fico arrepiada porque a minha filha tem 11 Depois anos. o amor é transferido. A mais nova. Velhinha. E é verdade isso, gente. É verdade. Então não perca o Passa tempo. rápido. É a Voa. coisa que eu mais escuto. E assim, quando você faz a transição de carreira que eu fiz, você faz uma transição financeira também. Porque o que eu ganho hoje, eu poderia ganhar num dia. O que eu ganho hoje no mês, eu poderia ganhar num dia. Mas não é por aí também, né, Não Cris? a questão é tão valioso que eu tenho, que, né, tem uma frase que diz, acho que é Santa Teresa d'Ávila, muito custa o que muito vale. Eu amo essa frase. É tão valioso que não tem preço. Não tem preço, não tem preço. E assim, é uma vida tão ordinária, né? Que a gente aprende a gostar da vida ordinária. Eu E que é tão amo estar em fantástica. casa. É tão maravilhoso. Eu amo estar em casa, eu amo cuidar da minha casa, eu amo lavar minha louça. Eu amo ler meus livros sossegada. Eu amo colocar minha filha para dormir. Eu amo fazer tudo por ela.
Eu acho que eu preciso preservar minha vida profissional, que realmente dentro da auditoria cresceu. Hoje eu sou gerente. Aí, tá vendo? Né? Outras portas vão se abrindo. Muitas na portas nossa se vida, abriram, né? mas eu não precisei abrir mão de estar com ela. Entendeu? A maior parte do tempo. Então, quando as pessoas falam aproveite, eu dou um sorrisinho assim de canto. Eu sei que eu aproveito. Sei que eu aproveito. Isso é a melhor coisa. Amo aproveitar. Que delícia a gente poder dormir todos os dias, botar a cabeça no travesseiro e falar... Eu sei que eu aproveito, eu tenho consciência disso. Exatamente. E eu não só tenho consciência, mas eu faço isso. Exatamente. Né? Não fica só na teoria. É um arrependimento que eu nunca vou ter, porque eu aproveito muito, não delego a minha menina pra ninguém. E que muitas mães, pais, podem ser que tenham, né? Isso. Bom, estamos chegando ao final. Infelizmente, foi uma conversa maravilhosa. Vamos deixar a dica cultural? A Cris trouxe 4 livros. Mostra aí na tela, Cris. Ou o Diogo pode fazer a venda. Diogo é uma pessoa Diogo pode ser aí o expositor. Aqui, ó, o caminho. Tão pequeno. Livro de cabeceira. São José Maria Escrivá. Esse todo mundo precisa ter, gente. Esse é um livrinho que... Virtudes. Eu acho que é do Francisco, né? Eu acho que é um livro também, que é um livro de consulta. Não é um livro para ler e terminar no mesmo dia, mas é um livro de consulta o tempo todo para você ler. Falar sobre a conquista das virtudes. Esse aqui é importantíssimo. Felicidade conjugal, esse livro é fantástico. Vou deixar tudo anotado na descrição do programa. E um dos livros que foi um divisor de águas na minha vida. Inclusive, eu tenho revisitado esse livro muito na regra 5, se eu não me engano, que é como... Não deixe que seus filhos... Não faça com que seus filhos não gostem de você futuramente. Alguma coisa assim. É sobre a criação de filhos e é maravilhoso contar com... Isso aqui é um oráculo. Sim. Né? Isso é um oráculo. Eu imagino que as pessoas já devem ter ouvido falar de Jordan Peterson. Inclusive né? aqui, razões, né? Inclusive vocês também. Sim, já falamos também. Então é um grande divisor de águas porque ele realmente é um choque de realidade de coisas que eu já tinha conhecimento, mas da forma como ele escreve, de uma maneira didática, faz com que a gente... Ele é ótimo. Maravilhoso. Adoro ele. Bom, é isso. Estamos chegando ao final de mais um podcast Reunião de Pais. Cris, Diogo, muito obrigada pelo presente do tempo de vocês aí, ó. A gente falou tanto de tempo. Vocês deram um presente para nós e que vai ficar aqui eternizado, registrado. Eu espero que as pessoas assistam com o coração aberto, como eu procurei assistir, para que a gente aprenda a dar valor à família, a insistir pela vida, né? E acreditar, né, nessa promessa da vida eterna, que é tão... Acho que isso acalenta tanto o nosso coração. Exatamente. Né? E é isso. Deixar o meu beijo e o meu agradecimento. Nós que agradecemos muito. Nós que agradecemos pela oportunidade. Muito feliz falar sobre família. É um assunto que eu amo. É isso aí. E para você que ficou até aqui, não deixa de comentar no nosso episódio, de curtir, de se inscrever no canal. Gente, ajuda essa Reunião de Pais crescer. Até a próxima.